Oiê, está começando mais um episódio do Por Onde Andei. Eu sou a Bárbara Pereira e hoje nós vamos falar sobre o país mais fechado do mundo, a Coreia do Norte. Quem vai compartilhar tudo sobre esse destino e essa experiência é o André Fran. Oi, Bárbara. Oi, pessoal do Por Onde Andei. É verdade, o que você perguntar, estou disponível da minha experiência, né? Ou das minhas experiências. Eu fui 2 vezes para a Coreia do Norte. Não sei se tem algum outro brasileiro que já fez isso, mas o que der para responder, tô por aqui. Exato, já é difícil entrar uma vez, imagina entrar 2 vezes. Então esse episódio vai ser muito legal. E olha, com o André, dava pra gente gravar fácil, tipo, uns 10 episódios completamente diferentes. Porque você já foi pra muitos lugares e vários deles são fora do eixo tradicional, né, dos roteiros turísticos. Então o André é jornalista, diretor e foi apresentador do programa Não Conta Lá em Casa, do Multishow, e também do programa Que Mundo é Esse, da Globo News. Os dois têm uma pegada de documentário jornalístico com um pouco de programa de viagem, e foi por meio desses programas que o Fran foi para os lugares mais polêmicos e curiosos do planeta, e eu acho que dá até pra gente falar que alguns são bem perigosos, né? Então, Irã, Afeganistão, Iraque, Myanmar. Então foram muitos destinos que com certeza poderiam render muitos outros papos, mas hoje a gente vai falar mesmo sobre a Coreia do Norte, né? É verdade, Bárbara. E você até chama atenção para uma coisa, né? Não é só que eu entrei 2 vezes na Coreia do Norte, né? Eu entrei 2 vezes na Coreia do Norte filmando escondido programas para televisão, né? Uma vez com Não Conta Lá em Casa, isso foi lá em 2010, e mais recentemente com Que Mundo é Esse, quando a gente fez as 2 Coreias, né? A gente foi para a Coreia do Norte e depois para a Coreia do Sul. Então, Essa última agora foi em 2018, né? 2018, exatamente. Então, porque não dá para você filmar, né, abertamente um programa de TV lá. Então, a gente viajou como turistas normais, filmando o que dava para filmar, né, viajando e vendo o que era possível ver ali dentro, mas sem abrir que a gente estava fazendo um programa para TV. Claro que a gente também não quis manchar a imagem do país ou fazer uma crítica muito contundente. Assim, eu acho que as imagens e aquela própria realidade fechada, parada no tempo e tal, de uma ditadura, né? Eu acho que já falam por si só. Então, acho que por isso que deixaram entrar as 2 vezes. E sair, né? O que é mais importante. Verdade, não adianta só entrar, tem que sair do país. Então, em nenhum momento você chegou a mencionar, tanto para os guias ou até mesmo na parte burocrática de entrar do país, você não falou em nenhum momento que você era jornalista e que estava indo gravar programa, né? Não, a gente fez o visto, né? Deu entrada no visto para uma viagem de turismo normal, e com as limitações, claro, que você tem de equipamento, mas a gente acreditava que se já era difícil, né, já é difícil você mostrar a realidade da Coreia do Norte. Por exemplo, nessas 2 viagens que eu fiz como turista, né, entre aspas, eu só posso ver o que o roteiro pré-determinado pela Agência Nacional de Turismo norte-coreano mostra para mim. Eu estou o tempo todo acompanhado de 2 guias, eu não posso dar um passo fora do hotel sem a presença deles, né? Tipo assim, você acorda, toma café, entra na van com os guias, eles te levam para o ponto A, B, C, te levam para almoçar e jantar no lugar tal, levam de volta para o hotel e assim se repete no dia seguinte. Você não tem liberdade para sair por Pyongyang ou qualquer outra cidade norte-coreana fazendo o que você quer, indo no lugar onde você quer, conversando com as pessoas. Claro que não. Então a gente pensou assim, putz, se a gente, ainda por cima, for pedir para ir como jornalista, vai ser uma coisa mais controlada ainda. Então, vamos tentar ir o máximo livre, entre muitas aspas, possível, e a própria falta de liberdade já vai estar mostrando muito sobre o país, né? Então, acabou que foram episódios bem interessantes. E justamente pelo fato de ser um país muito fechado, né? Você falou que não dá pra você fazer um turismo independente, você tá sempre acompanhado dos guias. Você sentiu alguma forma de controle, entre aspas, opressivo por parte dos guias ou de qualquer outra pessoa que você tenha conhecido por lá? Olha, com o turista, não exatamente uma coisa muito ostensiva, mas assim, é uma total falta de liberdade e é uma forma de viajar surreal, né? Não existe outro modelo de viagem parecido no mundo todo. As guias são muito simpáticas, muito solícitas, das 2 vezes que eu fui foram mulheres, né? Mas assim, você percebe que o tempo todo elas estão ali não para exatamente te mostrar os encantos da Coreia do Norte, mas para meio que vigiar se você está abusando um pouco mais ou indo além do que é permitido. E eu lembro que nessas conversas que a gente ainda conseguia manter assim com as guias, elas perguntaram pra gente, e como é que vocês vão, para onde vocês vão agora? A gente falou, para a Coreia do Sul. E como é que vocês vão fazer lá? A gente falou, a gente vai alugar um carro e vamos sair viajando, e vamos escolher um hotel no meio do caminho, e vamos comer onde a gente quiser, e falar com as pessoas.
elas arregalaram os Uhum. olhos como se isso fosse a coisa mais insana do mundo, sabe? Uma viagem. E é isso que acontece em todos os outros países, né? Exatamente. Então, mostra o quanto, para elas, aquela realidade fechada ali de dentro, sem acesso à informação exterior, aquilo acaba se tornando o normal, né? E assim é para a população também, né? Tanto no dia a dia, Uhum. quanto para acreditar que os seus líderes são benevolentes e que querem o melhor para o povo, que a Coreia do Norte é o melhor país do mundo, no mundo. Então, eu acho que com esses detalhes sutis, tanto para o turista quanto para a gente, que no caso estava fazendo um programa jornalístico, acabam mostrando muito, né, revelando muito mais sobre a Coreia do Norte, mesmo sendo um estilo de viagem tão limitado e tão sem liberdade. E no próprio Que Mundo é Esse, vocês fazem, assim, na mesma temporada que vocês vão pra Coreia do Norte, vocês vão também, né, pra Coreia do Sul, e fica muito evidente a diferença entre os dois países, né? É completamente bizarro, como um é totalmente fechado, as coisas são muito mais controladas, e no outro é um país aberto, livre para turismo, né? Vocês até mostram da questão das cirurgias plásticas, do K-pop, então, assim, fica claro pra gente como tem essas duas diferenças, e na verdade é um mesmo território ali, né? É um país dividido em dois, né? Pois é, isso foi um guia que levou a gente até ali bem a divisa, né? Isso foi muito legal. A gente foi na DMZ, que é a zona desmilitarizada ali entre as duas Coreias, né? A fronteira, que na verdade talvez seja a mais tensa e armada do mundo. A gente fez ela pelo lado norte-coreano e pelo lado sul-coreano também. E um guia que estava levando a gente ali pelo lado sul-coreano falou: é impressionante como é um país que parece tão dois países que parecem tão distantes, tão diferentes, mas se você for perceber, é um soluço na história esse período que eles estão separados, né? A Península Coreana ele sempre foi um povo só, sempre foi uma única nação, sempre teve a mesma história, até que foram divididas ali ao meio entre norte e sul, totalmente a revelia, muito mais por consequências de conflitos e decisões geopolíticas de outras nações. Então, se você for analisar até quantos anos isso aconteceu, é muito pouco. Então, eles acreditam muito que isso vai voltar a ser uma Coreia unificada e que esse período separado vai ser só um pontinho na história. Mas, assim, claro que na prática isso fica cada vez mais difícil com essa diferença, justamente, né? Você fala com os sul-coreanos e eles, mas se a gente unificar, como é que vai ser? A nossa economia, vai vir um monte de refugiados para cá. Então tem isso também. E na questão das diferenças, né, a gente, claro, é uma ditadura, a Coreia do Norte, a liberdade, a democracia, talvez seja o primeiro ponto, né, da necessidade do ser humano mesmo, mas a gente também mostra no lado sul-coreano como é que não é tudo mil maravilhas, né? Como é que você tem uma série de outros problemas que o sistema da Coreia do Sul também traz, né? Claro, tem um avanço tecnológico, mas é o país com o maior índice do mundo de cirurgias plásticas, um índice de suicídio muito grande. Você tem uma desigualdade também, você vê gente morando na rua. Então, é legal, a gente sempre tenta mostrar que nem tudo é preto ou branco e vice-versa, né? Você consegue olhar pelos dois lados dos dois países. No caso da Coreia do Norte, até uma curiosidade que eu tenho, você acha que, assim, a população que vive lá, eles têm uma noção 100% real de que eles estão vivendo numa ditadura, que eles são censurados em muitos momentos, então até mesmo pela internet, né, vocês mostram no programa que não tem o acesso à internet que a gente tem em, sei lá, 90% do planeta consegue acessar a internet livremente, lá eles não têm esse direito. Você acha que a população de lá tem essa noção que eles estão dentro de uma ditadura? Não, zero. Isso que é o mais impressionante, né? Eu me lembro da primeira vez que eu voltei da Coreia do Norte e logo depois aconteceu a morte do Kim Il-sung, né? O pai do Kim Jong-un. E aí a gente via aquelas cenas na televisão do povo norte-coreano chorando nas ruas, se debulhando em lágrimas. Eu vi uns analistas políticos na TV falando: eles estão chorando porque se eles não mostrarem que estão tristes, eles tomam tiro e são mandados para prisão. Na verdade, não é isso. O povo realmente acredita que ama aqueles líderes como se eles fossem semideuses. Porque ali dentro é tão fechado, eles não têm nenhum acesso à informação exterior, eles têm nenhuma capacidade de relativizar e comparar com a realidade de outros países, até do vizinho mais próximo deles, ali a Coreia do Sul, que eles acreditam em tudo que é passado para eles ali dentro.
Entendeu? Se você só ouve uma versão, se você só ouve a mentira, você acredita que aquilo ali é verdade. Então, o povo não tem a mínima noção de que eles vivem num país atrasado, extremamente fechado, que nos outros países do mundo o estilo de vida não é aquele, de que em outros lugares a liberdade, a democracia são um outro modelo completamente diferente daquele que eles conhecem, e eles não têm por que questionar, né? Porque é a única versão que é passada para eles. Então isso talvez seja uma das coisas mais surreais de você conhecer e de você tentar entender a Coreia do Norte. Porque geralmente eu, pelo menos, pensaria exatamente essa ideia de que, não, eles têm que fingir, eles estão, eles estão presos, então eles têm que atuar ali, né? Mas na realidade é porque eles realmente acreditam naquilo, né? Que aquilo é o certo, que aquilo é o que deve acontecer, como deve funcionar as coisas, né? Exato, e aí quando mostram para eles um mundo exterior, mostrando as mazelas, né? A fome, a desigualdade, a gente morando na rua, a gente sem acesso à educação. Eu me lembro que a nossa guia perguntou como é que é o sistema de educação no Brasil. Eu falei, tem educação pública, tem a particular, e tem as escolas que você tem que pagar, e outras que... Ela falou, você tem que pagar para ter acesso à educação? Eu falei, isso no meu país é muito comum e tal, para você ter acesso a uma educação de mais qualidade, muitas vezes. E ela ficou com uma pena de mim, assim, nossa, coitado, como assim? Você vive em um país onde a pessoa tem que pagar pelo que deveria ser um direito, né? O direito da criança, da pessoa, a educação. E eu, para explicar para ela, né, também as diferenças, esse cinza que tem entre o preto e o branco no mundo, né? Mas é por aí. E sobre essa questão do controle que tem muito forte no país, como que é o processo burocrático para conseguir entrar na Coreia do Norte? Eu imagino que, assim, não é um lugar fácil que a gente simplesmente compra uma passagem aérea e embarca, né? Tem alguma agência que tem que intermediar esse processo? Então, e não é fácil, porque muita gente acha que é impossível você entrar. E não, é possível. Você pode fazer uma viagem de turismo normal, entre aspas, para a Coreia do Norte. Mas não é o estilo de viagem como você faz para outro país, que você escolhe a data, você compra passagem e simplesmente vai. Você tem que pedir, claro, você tem que emitir um visto, como acontece também para outros países democráticos, isso é normal, mas a partir da autorização e da emissão desse visto, eles é que determinam mais ou menos o dia que você vai, eles que determinam como é que você vai entrar no país, se é por trem via China, se é pela fronteira terrestre, se é por avião, e eles determinam qual o roteiro que você vai fazer uma vez que você chega lá. E muita gente pergunta para mim também, nossa, mas você não tem medo, não é perigoso? Não tem perigo nenhum. Você faz, talvez seja a viagem mais tranquila e segura que eu fiz na minha vida. O tempo todo você tá com alguém cuidando de você e te levando para um lugar, para outro, para outro. Mas assim, é uma viagem completamente diferente do normal. É um turismo que não existe em nenhum lugar do mundo, né? Você não tem liberdade em nenhum momento da sua estadia por lá. E você não sentiu nem nada de medo ou de apreensão, nem mesmo quando eles pediam pra vocês pararem de filmar, ou quando vocês foram naquela zona mais perigosa ali da Coreia do Norte, onde tem a fronteira entre a do norte e a do sul? Em nenhum momento você ficou assim com um medinho, alguma apreensão, algum sentimento de que algo poderia dar errado? Não, Bárbara, porque assim, o risco que você corre a coisa ali no caso é muito preto ou branco, né? É 8 ou 80 mesmo nesse caso. Porque assim, o risco que você corre é se você descumprir qualquer ordem ou qualquer regra ou lei da Coreia do Norte. E óbvio que a gente não ia fazer isso, né? Tirando o fato de que a gente estava filmando a nossa viagem, dentro do que eles permitem também, né, com o tamanho de câmera que eles permitem, filmando na hora que eles permitem. Às vezes a gente estava filmando além, e as nossas guias, pronto, para de filmar aqui que já tá bom, mas a gente não foi, não tentou romper esses limites, sabe, filmar algum lugar escondido, filmar algum lugar proibido, porque aí sim a coisa pode, né, passar de uma simples bronca até você ser deportado, detido ou preso mesmo na Coreia do Norte, né? A gente tem aquele caso do norte-americano, o Otto Warmbier, que ele fez o mesmo programa, né, de viagem, de turismo, mesmo tipo que eu fiz, só que em determinado momento ele desceu para o lobby do hotel dele e tentou roubar um pôster. Errado, claro, roubar um pôster de um hotel, mas assim, em qualquer outro lugar do mundo você teria que pagar aquele pôster, receberia uma bronca, uma multa, sei lá. Só que não, ele ficou preso numa prisão
norte-coreana durante vários e vários meses e acabou tendo um problema, adquirindo uma doença durante esse período que ele ficou preso, e quando foi retornado para os Estados Unidos, já em estado vegetativo, veio a falecer. Então, a gente assim, é totalmente seguro e tranquilo, desde que você entenda e aceite que você vai ter que fazer as coisas totalmente dentro das regras estipuladas pela ditadura. E dentro dessas regras tinha até mesmo a questão do tamanho da câmera que vocês estavam levando, né? Porque, se eu não me engano, você mostra isso no episódio, que vocês queriam levar os equipamentos que vocês costumam usar e que eles não permitiram você entrar com isso, né? Você acha que essa questão da gravação, das filmagens, isso pode ser considerado uma forma de censura? De, assim, o povo norte-coreano, eles não querem mostrar o que realmente se passa lá dentro? Sim, o governo total, né? Isso é uma maneira deles conseguirem controlar o tipo de informação que sai dali. Qualquer viagem de turismo tradicional que você faz para qualquer país, o turista pode levar o equipamento que ele bem entender, né? Desde que também respeitando as regras. Então você leva drone, câmera grande, várias lentes, você, sei lá, o seu hobby é fazer fotografia ou fazer vídeos para botar no YouTube das suas viagens. Isso é perfeitamente normal. E é mais um dos indicativos de como a Coreia do Norte é controladora nesse sentido da informação, é isso, né? Eles dizem que você recebe quando você aplica para fazer essa viagem, quando você aplica para o seu visto de turista e ele é aceito, você recebe um calhamaço de mais de 50 páginas dizendo como você deve se comportar. E aí, desde não utilizar camisetas com slogans norte-americanos, até o exemplo do tamanho das lentes, da câmera que você pode usar. Ou seja, eles querem ter o controle, né, da informação que vai sair dali de dentro. Não só no que eles te apresentam, né, no que eles mostram para o turista, mas até da forma que o turista vai registrar aquilo e como é que aquilo pode sair dali de dentro e tal. E aí, voltando um pouquinho, você mencionou, então, você foi 2 vezes para a Coreia do Norte, e eu queria saber, se você se lembra, qual que era a impressão que você tinha do país antes de ir para lá, de fato? O que você pensava que ia encontrar, como você imaginava que seria, e se, no fim das contas, essas expectativas que você tinha, era isso mesmo? Se você se surpreendeu, seja positivamente ou negativamente? Eu acho que uma das grandes lições que eu trouxe da Coreia do Norte, e é claro que muita coisa eu acabei confirmando, e o próprio fato desse cerceamento à liberdade turista acaba confirmando muita coisa que a gente já sabe, né, de como é uma ditadura opressora, fechada, que controla o seu povo ali muito duramente. Mas eu acho que uma coisa que eu trouxe talvez de ensinamento seja isso de você diferenciar governo e povo, sabe? Governo e sociedade. Por mais que ali dentro você tenha, até você ver como o povo é vítima, né, desse controle, até a sua própria opinião é formada conta de um controle que ele já sofre e da falta de liberdade para poder se informar, poder comparar, poder tomar suas próprias decisões. Então, por mais que aquele povo concorde com o seu governo opressor, né, porque não tem como ver algo diferente daquilo, mas eu tive contato com essas guias que foram super amáveis e super atenciosas, e as pessoas que a gente acabava interagindo quando chegava num outro hotel ou num restaurante, ou quando tinha o mínimo que a gente tinha de acesso ao povo, sempre um povo curioso, interessante, educado, simpático. Então é aquela coisa, às vezes tinha jogo na Copa do Mundo com a seleção da Coreia do Norte, e aí eu torcia para eles, né? Eu postava nas redes sociais que estava torcendo, e muita gente, como assim? Você está torcendo para a Coreia do Norte, uma ditadura? Eu falei, gente, eu não estou torcendo para a ditadura norte-coreana, eu estou torcendo para a Coreia do Norte, que é uma história milenar, que é um povo incrível, e que, se Deus quiser, vai sair dessa algum dia, né? Eu tenho inúmeras críticas ao Brasil hoje, mas eu não deixo de torcer pelo Brasil e amar o meu país. Estados Unidos a mesma coisa, né? Com o governo Trump, eu quase que diariamente estava fazendo críticas ali ao governo norte-americano, mas eu acho que é um país incrível, que tem muito a gente a ensinar e a gente aproveitar em termos de cultura, de entretenimento. Enfim, eu acho que essa é uma lição que acaba ficando bem, bem mais evidente quando você faz uma viagem completamente fora dos padrões a um país totalmente surreal como a Coreia do Norte.
Bom, e a última coisa que eu queria saber, na verdade, são duas perguntas, é se temos planos de novas temporadas do Que Mundo é Esse e qual lugar ou lugares você ainda quer ir? Então, quanto aos programas, né, de viagem, todos eles que eu faço, que eu estou envolvido pela produtora, é difícil a gente saber, né? Infelizmente, o Brasil ainda talvez seja o lugar mais trágico e sem Uhum. perspectiva de sair dessa situação na pandemia. A viagem para brasileiros ainda extremamente limitada. Não sei se as pessoas vão estar ouvindo, quando vão estar ouvindo o nosso papo, né, Bárbara? Mas nesse momento Uhum. agora, a nossa vacinação começando, mas ainda muito atrasada, né? Poderia estar já muito mais avançada. Então, eu que faço programas, que dirijo, roteirizo, produzo programas relacionados à viagem, é difícil saber quando eu vou poder voltar às minhas atividades plenas, né? Claro que eu continuo em Uhum. atividade agora, mas fazendo outras coisas, mas os programas de viagem eu não sei quando e nem como eu vou voltar. E até por isso depende muito, até para responder a sua segunda pergunta, né, de que destinos, depende muito disso. Depende de quando a gente puder viajar para gravar de novo, vai influenciar no que vai ser interessante de mostrar então, né? Será que Uhum. Wuhan ainda vai ser uma coisa que vai estar muito na mente das pessoas para conhecerem o lugar onde começou o epicentro dessa tragédia toda da pandemia da Covid-19? Ou será que vai surgir uma outra história enquanto o Brasil está fechado e vai ser também interessante da gente ver? Ou mostrar a Nova Zelândia, né, que foi o outro lado da moeda, né, um país que soube lidar e soube conter através de lockdown e outras medidas, soube se sair melhor de uma situação dessa que a gente está vivendo. Então, são várias incógnitas ainda. Bom, eu fico aqui torcendo, ansiosa para isso tudo passar logo, a gente poder ter novas temporadas, porque é um programa assim muito, muito, muito legal e muito enriquecedor, assim, além da questão turismo, viagem, de você conhecer um novo destino, mas realmente porque vocês abordam questões de história, de geopolítica, então é um programa muito completo. Ah, legal, obrigado. Eu também, do meu lado de viajante a trabalho e de lazer, quero que essa história passe logo para voltar a pegar a estrada. Bom, Fran, pra gente encerrar esse episódio, eu quero fazer uma dinâmica rápida que eu sempre faço com os convidados aqui no Por Onde Andei. E são 3 perguntinhas básicas e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Legal. E pode falar num contexto de viagem geral. Então a primeira delas é uma viagem inesquecível. Olha, toda viagem é inesquecível em certo aspecto, né? Talvez, mas eu vou citar então a última que eu fiz de turismo com a minha mulher, que foi para a África do Sul, um lugar que eu queria muito conhecer pela parte visual, pela parte dos safaris, pela parte histórica também, pela história atual do país, de desigualdade, que tantas coisas se assemelham ao nosso Brasil. Era uma coisa uma viagem que eu queria há muito tempo fazer, que eu não tinha nunca ido e foi incrível. E sua companhia preferida de viagem? Atualmente, minha filha, de 5 anos, a Estela. Porque aí com ela Ai, que delícia! eu posso refazer várias viagens que eu já fiz, e aí eu consigo refazer com um outro olhar, né? Tipo, ela com 7 meses ela já tinha ido para os Estados Unidos, com 2 anos ela já tinha conhecido 2 Disneys. Então eu uso de desculpa, né? Eu quero ir para Disney de novo, eu falo, não, eu tenho que ir porque eu tenho que mostrar para a Estela. Ela não sabe nem o que é Disney, já estava indo. Mas virou a parceira de viagem já. E qual é o seu destino dos sonhos? Destino dos sonhos, olha, juro que não tenho favorito, e quanto mais eu viajo, e depois de ter viajado por tantos e tantos países, eu aprendi que cada lugar tem algo sensacional a oferecer. Mesmo esses lugares que as pessoas às vezes acham que eu vou e que são terríveis e perigosos e difíceis e complexos, polêmicos, mas todos eles têm algo interessante a mostrar, sabe? Mesmo o Iraque, com passagens da Bíblia que são interessantes de você ver de perto, o Irã, para você quebrar preconceitos e fazer uma viagem segura para lugares históricos da antiguidade, super bem conservados. A Grécia, que você vai ter também essa parte de história, de política, mas as praias paradisíacas, a Turquia, que mistura Uhum. Oriente, Ocidente, Islã e Europa, enfim, todo lugar tem algo bonito se você souber onde procurar e tiver interesse no mundo todo.
Ai, com certeza. Fran, agradeço demais sua participação aqui no Por Onde Andei. Eu já falei e vou repetir que eu gosto muito do trabalho de vocês no Que Mundo é Esse e no Não Conta Lá em Casa. É realmente muito legal e eu, como assim, telespectadora, me sinto dentro do programa. É como se fosse uma imersão, como se eu estivesse viajando com vocês. Então, mais uma vez, queria parabenizar e falar que eu tô torcendo por novas temporadas. Ah, obrigado. Não, foi legal. Falar de viagem é sempre uma delícia, né? Se deixar, a gente fica aqui horas e horas. Mas quem quiser matar um pouco da saudade, enquanto eu não faço novos programas, eu tô lá no meu canal no YouTube, um projeto que eu tô super me dedicando, e é a maneira que eu encontrei de viajar, entre aspas, por alguns temas que me interessam e contar algumas histórias desse mundo tão complicado que a gente conhece lá no meu canal no YouTube, no youtube.com/, André Fran Oficial. Então dá um É. pulo lá. E além do canal no YouTube, o Fran também é super ativo no Instagram e no Twitter, também é @AndréFran. E é claro, assistam os programas que estão disponíveis no Globoplay. Obrigada pela companhia no episódio de hoje, beijo grande e até a próxima.